Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, da 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho que a liturgia da nossa igreja nos oferece é de Mateus 9, de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto tão bonito do Evangelho de Mateus, obviamente tem o seu paralelo no Evangelho de Marcos. Lá em Marcos, o texto ainda é mais rico em detalhes. Esse texto é elaborado com dois elementos importantes do Antigo Testamento. Primeiro, aquilo que nós chamamos de sistema legal de pureza. Israel tinha um sistema bastante rígido de pureza legal. Hoje, por exemplo, nós temos a impureza que era transmitida pelo sangue. Procure lá, por exemplo, em Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 30. E também a impureza pelo contato com um cadáver. Procure no livro dos Números, capítulo 19, versículo 11. A outra reminiscência, a outra alusão ao Antigo Testamento é uma alusão aos milagres feitos pelos profetas Elias e Eliseu. Basta que você veja em 1 Reis, capítulo 17, e também em 2 Reis, capítulo 4. Vamos agora olhar mais de perto o texto bíblico de hoje propriamente dito. O texto é narrado em forma de sanduíche. Jesus é procurado pelo chefe da sinagoga, o pai de uma menina que acabou de morrer, versículos 18 e 19. Nos versículos 20 a 22 aparece essa mulher que tem uma hemorragia constante, uma menstruação constante, e que é curada pelo toque na barra do manto de Jesus. E finalmente, nos versículos 23 a 26, Jesus e os seus discípulos, com o pai da moça, chegam à casa dele, e aqui acontece a ressurreição da filha de Jairo. Vamos agora observar um pouco os detalhes belíssimos desse texto. A narrativa inicia com esse chefe da sinagoga. Lendo o Evangelho de Marcos, a gente sabe que o nome dele é Jairo. Aliás, Mateus nem diz que ele é chefe da sinagoga, diz somente que é chefe.
e a sua filha acabou de morrer. A filha do chefe da sinagoga, de algum modo, simboliza todo o sistema representado, simbolizado pela sinagoga. É o sistema da lei mosaica que está caducando, que está morrendo. E aquele homem se prostra, se inclina profundamente diante de Jesus. É muito bonita esta cena. O verbo é o verbo proskuneo em grego. É bonito ver que no Evangelho de Mateus, a primeira vez em que Mateus utiliza esse verbo, está lá em Mateus capítulo 2, versículo 2. Os magos vão se prostrar diante do menino Jesus para adorá-lo. E a última vez em que o verbo é usado no Evangelho de Mateus, está lá em Mateus 28, versículo 17. Os 11 discípulos na Galileia se prostram diante de Jesus ressuscitado para adorá-lo. Este homem que se prostra, que se inclina profundamente diante de Jesus, tem um pedido. Ele, o chefe da sinagoga, pede que Jesus imponha a mão sobre a sua filha para que ela volte à vida. Já sabemos que a mão na Bíblia, o braço, a mão, o dedo, é símbolo do poder criador e ao mesmo tempo do poder libertador de Deus. Jesus realiza a cura pelo seu poder salvífico. Os toques salvíficos de Deus realizam um grande milagre. Nós sabemos que o sono é imagem da morte. Mas a morte é também simbolizada pelo sono. E aqui acontece um jogo bonito. Vamos encontrá-lo no final da narrativa. No caminho aparece uma mulher. Nós poderíamos dizer em linguagem muito pobre e simples, que mulher intrometida, que mulher ousada. Esta mulher tem a ousadia, entre aspas, de atrapalhar o chefe da sinagoga, provavelmente o homem mais importante daquela comunidade. Há 12 anos ela sofre de uma hemorragia constante. Como disse, o Evangelho de Marcos narra a situação da mulher com traços ainda mais vívidos. Ela tem um fluxo permanente de sangue, uma menstruação constante. Nós já sabemos que o sangue transmite impureza. Ela não pode casar, nenhum homem quer contato com ela, porque ela não pode fecundar, ela não pode gerar filho, e a maternidade é um dos principais valores na cultura de Israel. Ela vive não somente o drama da doença física, mas vive também o drama da solidão. Ninguém a ama, ninguém a quer, ninguém tem contato com ela. Por onde ela passa, ela transmite impureza. Ela não pode ir à sinagoga, onde ela sentar, ela transmite impureza. Ela não pode ir ao templo. E ela, cheia de medo, o Evangelho de Marcos diz que ela treme de medo, cheia de medo, ela tem a ousadia de tocar por trás a barra do manto de Jesus. Com medo, furtivamente, ela toca a barra do manto. Mas ela está cheia de fé e ela pensa consigo mesma: se eu ao menos tocar a barra do seu manto, eu ficarei curada. E Jesus percebe tudo, porque Jesus conhece em profundidade o ser humano. E Jesus fala àquela mulher do mesmo modo como ele falou àquele paralítico, cujo texto lemos há poucos dias: coragem, minha filha, a tua fé te salvou. Ela entra no relato como uma mulher anônima. Ninguém a conhece, não se sabe o nome dela. Ela termina o relato como filha. Jesus a chama de filha. Jesus a reintegra plenamente na aliança. Ela é assumida na aliança, ela é assumida como herdeira e ela se torna filha no Filho, que é Jesus Cristo. É bonito esse processo, de mulher a filha,
de uma mulher anônima, ela se torna filha amada de Deus. Finalmente, Jesus, o chefe da sinagoga e os discípulos de Jesus chegam à casa de Jairo, versículos 23 a 26. E o que lá encontram? Um grande rebuliço, uma balbúrdia, tocadores de flauta que tocam músicas fúnebres, carpideiras que choram. Jairo é um homem muito conhecido na comunidade, é o chefe da sinagoga, sua casa está cheia, há um alvoroço muito grande. Jesus então diz uma palavra que aparentemente é muito estranha. Ela não está morta, ela dorme. E todos riem e todos zombam dele. Obviamente, Jesus está falando no nível profundo da fé, no nível da ressurreição. Há poucos dias, lemos o texto em que Jesus também dormia num barco e os discípulos estavam atônitos e medrosos e gritavam de medo. Jesus se levanta e este é o mesmo verbo que é utilizado aqui, é o verbo grego egeiro. Egeiro é o verbo da ressurreição. Jesus a toma pela mão, Jesus tomou a jovem pela mão e ela se levantou. Egeiro é o verbo da ressurreição. Isto é, aqui acontece algo grandioso e belo. O mesmo Jesus que estava dormindo num barco e se levanta para apaziguar a tempestade, acalmar o mar e as ondas bravias, é o mesmo Jesus que agora revela o seu poder salvífico pelos toques amorosos de Deus. No texto de hoje acontece também uma beleza imensa em relação à antropologia feminina. Aquela moça entra na narrativa como a filha de Jairo. Mas ela termina a narrativa, Jesus a chama de Corazion. A palavra Corazion significa uma jovem em idade núbio. Então, ela entra na narrativa como simplesmente a filha de Jairo, ela termina a narrativa como uma jovem em idade de casamento. E quem é o esposo? Já sabemos, o esposo é Jesus Cristo. Ele é o esposo, ele é o noivo esperado. Há poucos dias, lemos o texto do vinho novo. Jesus como o noivo, como o esposo da comunidade cristã. Jesus é o verdadeiro esposo. Enquanto a mulher, ela entra na narrativa como uma mulher e termina a narrativa como a filha. Jesus é o esposo desta nova comunidade e ele inclui no seio da sua comunidade de discípulos e discípulas estas mulheres. Jesus tem um discipulado completamente diferente dos discípulos dos mestres da lei, dos fariseus, chefes de sinagogas. O discipulado de Jesus inclui homens e mulheres. E aí nós somos chamados a refletir sobre esse papel salvífico de Deus, cuja comunidade é uma comunidade inclusiva. Como nós poderíamos rezar hoje? Como nós podemos praticar essa palavra de Deus hoje? Eu diria 3 elementos importantes. Primeiro, refletir e rezar sobre o papel das mulheres na sociedade e na igreja. Aqui na nossa região do agreste meridional do Pernambuco, ainda há muitos feminicídios, muita violência contra a mulher. Jesus inclui as mulheres em sua comunidade de discípulos e discípulas. Segundo, rezar e refletir sobre os toques salvíficos de Deus. Jesus impõe as mãos e toca aquela jovem e ao mesmo tempo ele se deixa tocar por aquela mulher. São os toques salvíficos, são os toques libertadores de Deus. E terceiro elemento, o poder da fé. A tua fé te salvou. Jairo também faz o pedido ao Senhor com muita fé. Há um jogo bonito no evangelho de hoje entre vida e morte. Jesus, que está vivo, devolve a vida
A moça que aparentemente está morta recobra a vida. Aquela mulher que está viva, mas na verdade está morta, ela reencontra a vida em Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da vida. E é por isso que ele não se contamina ao tocar um cadáver. É por isso que ele não é contaminado ao ser tocado por uma mulher que tem uma hemorragia constante. Que texto bonito, meus irmãos e minhas irmãs, o texto do Evangelho de hoje. Que os toques salvíficos de Deus nos libertem, nos deem vida nova, nos ressuscitem pelo poder da fé. Recordem sempre, a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.